Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Leituras. Se você quiser retribuir com o esforço do canal, o Pix está aqui embaixo. Bom, esse é um corte da live que eu li o capítulo Narrativa do livro Como Ler Literatura, do Terry Eagleton. E ao final da live aqui eu vou fazer alguns pontos de retenção do que eu lembro do que eu li. Bom, eu lembro que ele começa o capítulo falando dessa questão da narrativa ser verdade ou falsa, né? Conta uma anedota de acho que um bispo que estava lendo as viagens de Gulliver e joga o livro na lareira porque viu que era falso, né? Aí ele diz que, na verdade, essas noções de verdade e mentira ou falsidade não se aplicam ao romance, né? Só o fato de se apresentar como um romance, uma ficção, então não cabe a pergunta assim, mas isso aconteceu, mas é verdade mesmo? Ah, deixa de história. Esse tipo de crítica não cabe ao romance. Aí, como está se falando de narrativa, né, então ele vai falar que existe o narrador onisciente, que é aquele narrador que, de repente, fala que uma pessoa desceu com um pote com creme de barba e uma navalha, sabe? E você não vai questionar se a pessoa, mas desceu mesmo, estava segurando um pote com creme de barba. Se o narrador está falando é porque é o que aconteceu ali, né? Então o narrador onisciente, ele tem sabe contar a história, né? Ele também não se confunde com o autor, né? Então ele vai dar vários exemplos assim de autores. O Terry Eagleton era, né? Assim, à esquerda, não sei se comunista, socialista ou qual vertente à esquerda, mas ele, por ter essa talvez proximidade política, né, cita alguns exemplos assim de outros narradores assim, né? Ele vai dizer que muitas vezes um narrador também era assim à esquerda, mas no seu romance fazia críticas à esquerda ou coisa assim, né? Então que o autor do romance não se confunde com o narrador do romance que ele criou, né? Que há uma diferença entre autoria e narrativa, né? Entre autor e narrador. E o narrador onisciente aqui me chamou a atenção até que ele não fala assim como aprendi na escola, vamos dizer assim, né? Ou mesmo na universidade, de que é aquele que conhece os pensamentos do personagem, né? Ele fala que a simples descrição, pelo menos o que eu entendi aqui do capítulo, a simples descrição de que a pessoa está carregando um pote com creme de barbear já é suficiente assim para um narrador onisciente. Não sei se eu posso afirmar isso também tão categoricamente, mas foi o que me pareceu ali, né? Não lembro dele ter citado ali que é onisciente porque conhece os pensamentos, as emoções das personagens, né? O próprio fato dele ter selecionado o que ele vai narrar já está ali meio que como se fosse um sinal dessa onisciência, né? Mas ele também nos adverte para os narradores inconfiáveis, né? Que às vezes o narrador ele não dá voz, ele tem uma preferência por algum personagem e deixa outros personagens assim, né, em detrimento, né, mais mudos ou mais superficiais, sem profundidade, né? Então, que às vezes se o narrador falou que uma personagem tem olhos verdes, você não precisa desconfiar assim, mas será que eram verdes mesmo, né? Mas às vezes, sei lá, fala que a personagem era corajosa e na trama da narrativa, de repente aparece um ato de covardia e aí você fala, mas ele tinha falado que era corajosa e aqui tem um acontecimento que se... Então, há situações que o romance pode fornecer, né, para você desconfiar do que está sendo narrado, né? Também vai falar de um narrador, aqui até botei aqui uma abreviatura, e eu já nem lembro o que é. Os narradores infantis. Ele vai falar também como Charles Dickens, assim, que escolhe como narradores de suas obras, assim, crianças, né? E fala que, às vezes, a criança, ela não tem uma visão global. Então, ela sempre está olhando de um modo mais imediato
mais limitado, mais, não é sectária a palavra, mas mais particionado, vamos dizer assim. Então, sabendo que o narrador é uma criança, você também não vai confiar na narrativa, porque, como no caso que eu mencionei antes do narrador preferir alguém, não é que ele é inconfiável porque ele está tentando te enganar, mas porque inconscientemente ele pode ter essa preferência, né? E ter uma maneira mais enviesada de olhar as coisas, que você, leitor, pode conseguir ver melhor do que o próprio narrador. E já o narrador criança, ele é inconfiável também não porque ele é um maquinador, né, um manipulador, mas pelas suas próprias limitações assim de percepção de mundo, né? Ele também dá o exemplo do apanhador no campo de centeio, né? Do Salinger, do autor Salinger, né? Que vai ter lá o Holden Caulfield, né? Como narrador. Apesar de que eu mesmo não, quando li o apanhador no campo de centeio, eu não achei ele propriamente uma criança, me parece um adolescente, assim, né? Mas não deixa de ser pertinente a crítica, assim, né? Que não tem uma percepção global ou mais madura, mais contextual, né? Mais profunda do mundo. Num certo sentido também, né? Guardadas as devidas proporções, né? Aí ele vai falar também que existe o narrador trapaceiro. Ele vai dar o exemplo clássico de um romance da Agatha Christie, em que esses romances policiais, assim, que você tem que descobrir quem é o vilão, né? Identificar o assassino. E geralmente você dá crédito ao narrador, né? E tenta ver no romance pistas ali para descobrir quem foi, né? E nesse caso, o próprio narrador é o assassino, então ele já começa trapaceando, enganando o leitor desde o início, né? Mas esse é um narrador assim que intencionalmente, conscientemente, né, tem esse objetivo aí de manipular o leitor, né? Aí também ele vai falar dos narradores oniscientes em terceira pessoa, que são aqueles que descrevem uma história, assim, né? Não sendo um personagem, assim, né? Como se fosse um ser anônimo, assim, né? Um ente. Uma narração onisciente em terceira pessoa, uma espécie de metalinguagem. Então é o narrador que começa a falar da própria narrativa, né? Começa a questionar os seus personagens, o enredo. É um tipo de narração em terceira pessoa, falando sobre o próprio enredo, que não vai acontecer, por exemplo, em obras de teatro, que tem diálogos, assim, né? Ou em obras epistolares, que são trocas de cartas entre personagens, né? Então tem também esse narrador onisciente em terceira pessoa. Bom, aí eu comentei que esses narradores, às vezes, eles podem estar favorecendo algum personagem, algum ângulo, né? E também existem alguns narradores que são mais profundos. Ele compara, acho que os romances do D.H. Lawrence com os do Thomas Hardy, se não me engano, dizendo que em um romance lá do Thomas Hardy, que é mais interessante porque ele dá a palavra a todos os personagens, né? Ele procura ser como um debatedor público, dando assim voz a cada personagem. E aí os personagens são mais profundos, assim, né? Porque todos têm um interior, todos têm uma percepção. Mesmo um personagem, digamos, maldoso, você vai descobrir um mundo ali dentro dele, sabe? E vai ter uma certa não vai ser tão fácil julgá-lo assim, né? Sumariamente. Então, essa ideia de dar voz aos personagens do que ficar favorecendo algumas, assim, né? Ele parece ali descrever como um exemplo de boa narrativa, né? Bom, para finalizar o capítulo, ele fala da diferença entre enredo e narrativa. Ele diz que o enredo faz parte da narrativa. O enredo é basicamente uma sequência de ações, assim, é como você vai ler a sinopse de um filme, o que acontece na trama, na história, né?
Enquanto a narrativa ela tem ambientação, ela tem mais densidade, mais ambientação, mais atmosfera, mais detalhes dos personagens, personagens mais profundos, né? Então ele vai dizer que, por exemplo, a Agatha Christie tem um enredo, a história dela, né? Mas não tem tanto essa questão da narrativa. Mas ele também vai falar que existem narrativas sem enredo, como, se eu não me engano, acho que o Retrato do Artista Enquanto Jovem, do James Joyce, que ele cita, onde não há, assim, uma trama a ser contada, mas as coisas estão acontecendo ali no interior da vida do personagem, na própria viagem interna dele, no cotidiano, e não há propriamente uma trama, assim, né? Um assassinato, um clímax, uma grande tensão a ser contada, assim, né? Uma sequência de fatos, né? Uma tragédia, alguma coisa assim. Ele também dá o exemplo do Franz Kafka, que você não sabe se tem ou não tem um enredo, assim, a ser percebido na história, assim, né? Alguns podem valorizar uma parte da história vendo naquilo um enredo, né? Mas também fala de algumas pessoas que suspeitam demais, assim, porque são meio neuróticas e vê simbolismo em qualquer coisa, sabe? Então, ele dá um exemplo, assim, cômico, né? De um livro do Milan Kundera, que fala de acho que um então comunista que está passando mal na rua e um outro cara está passando por ele numa sociedade que é vigiada, assim, né, para tentar encontrar sinais de dissidência do comunismo. E o cara passando mal, o outro olha para ele e não vê que ele está passando mal, assim, vê naquilo um sinal tipo, de um protesto velado, sabe? E ele só, assim, faz uma confirmação com a cabeça, assim, eu entendo o que você está tentando dizer e tal. Então, alguns leitores, ou algumas interpretações forçadas, né, podem ser meio neuróticas, assim, e ver um simbolismo, um enredo, né, em qualquer coisa, né? Então, ele faz uma advertência com relação a isso. Ele também parece fazer aqui uma distinção de 3 momentos literários, assim, um pré-realista e um pós-realista, sabe? No pré-realista, literatura de cavalaria, ou de histórias assim de reis, de grandes dramas, assim, talvez Shakespeare, esse tipo de coisa, assim. Na literatura realista, vê no próprio cotidiano a história. E você não precisa ter grandes personagens assim das classes nobres, da elite, mas uma prostituta pode ser protagonista. E daí ele fala de uma estratégia do realismo que é dar essa aparência de realidade, de verossimilhança, né? Com descrever como que era a mão da pessoa, que roupa que ela estava usando, sabe? Mas se a mão era peluda ou lisinha, se o chapéu era marrom, era preto, não faz diferença na história, né? Só tá ali mesmo para dar essa simulação de realidade, né? Ele também vai dizer que, paradoxalmente, né, o realismo ele é inverossímil, assim, porque, no fundo, não existe uma ordem na realidade. Essa ordem é criada pelo ser humano, não existe como que é uma teologia, assim, com um sentido para tudo, né, do início ao fim. Então é que o ser humano vai, assim, construir uma ordem possível entre múltiplas ordens possíveis para a sua vida, né? Então, o que o realista, ele geralmente se toca um telefone num escrito realista, não vai ser um número que ligou enganado, mas vai ser alguma coisa que ele selecionou para contribuir com a história, né? Ele vai organizando de uma forma coesa, assim, com causas e efeitos, com uma sequência, né? E essa coerência, essa orquestração, digamos assim, da história, ela é construída artificialmente, né? E limita a complexidade da realidade, que seria impossível de escrever, né?
escrever uma história é você recortar aquilo que você quer contar, é você inevitavelmente limitar, né? Então, nesse sentido, nenhuma história realista é realmente realista porque é impossível dar conta da complexidade da realidade, né? E que mais? Daí ele vai falar dos modernistas, né, na sequência aí do realismo, que vai assim começar a questionar mais essa questão mesmo de sentido na história, de coerência, né, de buscar a verossimilhança, né. Então, se eu não me engano, acho que ele vai dar exemplo o Joseph Conrad, de um cara que está num livro dele, não lembro agora o nome, mas ele está na África, numa viagem, indo para o coração da África, no rio, e essa viagem externa, digamos assim, é também uma viagem interna dentro dele, e na medida em que ele avança na história, ele vai retrocedendo nas suas memórias, aos mitos, ao primitivo dentro de si, alguma coisa assim, sabe? Então, essa coisa de não ter essa linearidade, né? Ou mesmo de não ter um. Isso também já vai estar dos realistas, né? Os realistas vai ter essa ideia de não buscar um desfecho feliz, necessariamente feliz, né? E nos modernistas de questionar a própria noção de precisar ter um desfecho, né? Precisar ser coerente, ou coisa assim. Ele vai falar bastante sobre desfechos também no livro, e é interessante que acho que nos pré-realistas vai ter essa ideia de ter desfechos felizes, né? Então, para os bons receberem coisas boas, para os maus receberem coisas más. Então, é como se fosse um espólio, assim, né? Da distribuição de bens e males, né? Para os personagens, né? Quem que merece a forca, quem que merece um casamento feliz, quem que merece uma herança. E aí, sei lá, nos pré-realistas, essa ideia moral assim de que os bons serão recompensados e os maus serão punidos, né? Já no realismo, essa ideia de que os bons podem não ser recompensados e os maus podem se dar bem, vamos dizer assim. E no modernismo, nem haver necessariamente um desfecho, né? O que pode ser um desfecho para mim, pode ser um começo para você. Essa é a minha ideia, assim, que no fundo parece até pós-modernista, né? Ele também vai falar de uma parte que eu achei bem legal, uma frase que eu achei bacana na narrativa, deixa eu pegar aqui, que ele vai dizer que às vezes o narrador faz o serviço sujo, sabe? Digamos assim, dar um jeito na história. Ele também vai falar que às vezes o narrador faz um serviço sujo para a personagem, para ajeitar as coisas, né? Então, sei lá, tem um personagem que está com um casamento infeliz, está apaixonado por outra personagem, e aí ele também precisa se manter virtuoso como personagem, e então o narrador vai lá e mata o cônjuge do casamento infeliz para que liberte ele ou ela para o próximo casamento, sabe? Então, às vezes o narrador, de um jeito, digamos assim, desleal com a história, ou sei lá, dá um jeitinho de fazer as coisas se acomodarem, né? Faz surgir um parente distante que era rico e de repente deu uma herança, ou alguém morre assim ocasionalmente, assim inesperadamente, né? E faz a coisa assim dar certo, né? Aí ele comenta que alguns críticos literários diz que o narrador não pode, o autor não pode meter o dedo na sopa, sabe? Tem que deixar a história acontecer por si mesma. E fica essa questão crítica, assim, né? Ou se o narrador, o autor pode fazer o narrador, assim, acomodar as coisas, né? Mas acho que fica, pelo que eu lembro, prevalece a crítica, assim, de que é meio ruim, né? Quando
o autor mete o dedo para fazer atender aos seus interesses políticos, religiosos, morais, sei lá o que, na história, né? Bom, gente, do que eu li, que eu lembro foi isso. Como eu falei, não é um texto assim como costume no canal, né? De eu já ter fichado o texto antes para passar assim bem sistemático e organizado para vocês. É um texto de memória do que eu acabei de ler, né? É um vídeo de memória do que eu acabei de ler. Mesmo assim, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Fiquem na paz, até o próximo vídeo e tchau, tchau.